Depois de muito analisar, eu cheguei à conclusão que a gente tem dois pensamentos estratégicos. O pensamento estratégico mais comum é o pensamento estratégico indutivo, que funciona para processos, serviços e produtos e num cenário de continuidade. E o pensamento estratégico dedutivo, que é aquele que funciona melhor para cenários de descontinuidade. O que acontece? Nós estamos vindo do século passado e, vamos supor, na primeira década desse século, e talvez a gente possa dizer década e meia desse século, a gente vem praticando e todo mundo foi educado para praticar o pensamento estratégico indutivo. A pessoa, qual é a prática da estratégia? A pessoa vai analisar o cenário, vai ver o que está acontecendo, estuda o que está acontecendo, e a partir desse estudo que está acontecendo, ela chega a uma conclusão, monta um cenário e diz, não, eu vou atuar nisso aqui, eu vou imitar fulano, imitar ciclano. Só que o pensamento estratégico indutivo, ele dificulta a inovação disruptiva. A inovação disruptiva pede o pensamento estratégico dedutivo. O que é o pensamento estratégico dedutivo? Você vai ter que incorporar dentro da sua estratégia a revolução digital. Porque a revolução digital hoje é a força principal de mudança na sociedade. Se você não tiver uma visão, uma análise do que é essa revolução digital, para onde ela está caminhando, tudo que você fizer vai ser indução. Então todo o esforço que eu tenho feito, e se resume nesse livro aqui, né, esse livro aqui que é o livro avançado, que é o Casca Grossa, com todos os conceitos, etc. Eu estou fazendo um Casca Fina, que é mais simplesinho, né, em que introduz e depois a pessoa entra nesse Casca Grossa, que é quase um dialeto com conceitos e tudo, papapá. O que acontece? Eu tento apresentar um cenário e aí eu vou analisar a revolução digital não como um fenômeno isolado. E aí eu entro como um antropólogo cognitivo, como se fosse um economista, em que eu digo, a economia tem, eu tenho recessão, eu tenho inflação, eu tenho movimentos no mercado que se repetem, são fenômenos que se repetem, e a mesma coisa na antropologia cognitiva. Existem fenômenos que se repetem. Quais são os fenômenos que se repetem? Revoluções cognitivas na história. Nós já tivemos várias, a passagem do gestual para a oralidade, da oralidade para a escrita manuscrita, da escrita manuscrita para a escrita impressa, da escrita impressa para as mídias de massa e agora para o digital. Ou seja, nós temos 5 movimentos, 5 fenômenos, grosso modo, você pode falar também, se quiser, do alfabeto grego, aí você entra já num detalhe que tem micro mudanças, né, incrementais nesse processo, você começa a analisar a coisa no macro cenário, porque uma revolução cognitiva, ela não é um fenômeno que acontece sempre. Então, quando ela acontece, é como se fosse a erupção do vulcão, modifica completamente a vida de uma determinada cidade e, no caso nosso, modifica completamente a vida dos sapiens. Um estrategista que não incorpora de maneira consistente a revolução digital não consegue ir para frente. E essa revolução digital você só consegue com a estratégia dedutiva. Você tem que entrar dentro da história, entender o que está acontecendo e colocar esse conjunto de fórmulas, de números, dentro do cálculo do futuro para você poder construir. Então isso eu chamo de estratégia dedutiva e é fundamental para que você possa entender o que está acontecendo. Aqui embaixo tem o link de todos os meus livros, estão disponíveis. São livros líquidos que eu vou atualizando sempre e livros abertos. Aberto não quer dizer de graça. Você baixa, lê e depois você vê quanto ele vale e aí você contribui com o meu trabalho. É isso. Obrigado.